Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando seguimento às palestras virtuais da Casa do Fraternidade, o estudo que vamos fazer neste momento é justamente do capítulo 4 do Livro dos Espíritos, Pluralidade das Existências. Temos já uma rotina, um hábito de fazer uma pequena leitura reflexiva, depois a prece, e aí vamos conversar um pouco, refletir à luz desse capítulo. A leitura dessa noite é do livro Pensamento e Vida, Psicografia do Chico, da obra de Emmanuel, também capítulo 4, cujo nome é Instrução. Vamos lá. Já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. Pelo amor que, acima de tudo, é serviço ao semelhante, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro. É serviço emitindo em favor dos outros o reflexo de suas virtudes. E pela sabedoria que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a ao alto. Através do amor, valorizamo-nos para a vida. Através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas, inteligência e bondade. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, e pedir o amparo da espiritualidade para refletirmos, à luz da doutrina, esses ensinamentos que nos chegam de uma forma acalentadora e esclarecedora pela espiritualidade maior. Obrigada, Senhor, por podermos estar incutindo em nossos corações, em nossas mentes, as lições do Evangelho, as lições do Livro dos Espíritos, para que possamos transformá-las em ações que façam a nossa transformação íntima ocorrer, que por meio dela possamos ser instrumentos da espiritualidade superior, auxiliando-nos uns aos outros. Assim seja, graças a Deus. Então, para esse nosso estudo, é importante a gente contextualizar e compreender que a pluralidade das existências não é algo novo, não chegou com o Espiritismo. Há registros de antigas civilizações cujos filósofos, tanto indianos quanto egípcios, e mais tarde também os filósofos gregos, como Pitágoras em 570 a.C., Sócrates, registravam o conhecimento da transmigração das almas, isso é, a crença na pluralidade das existências, que nós espíritas usualmente chamamos de reencarnação. E a reencarnação não é mais nada do que a volta da alma ou do espírito a uma roupagem, uma vida corpórea, com um corpo especialmente formado para isso, que nada tem de comum com os corpos antigos em outras experiências na carne. Não se sabe se esse conhecimento da transmigração das almas, da pluralidade das existências, chegou à humanidade por meio de intuição ou de revelação. Mas é possível afirmar que não apenas essas antigas civilizações conheciam, mas como também no Velho Testamento, nós percebemos em diversas passagens, tanto Isaías como Jó, essas reflexões a respeito da reencarnação, não com esse nome, porque eles não conheciam essa palavra, mas eles compreendiam isso como ressurreição, como oportunidade. Eram ideias mais vagas, menos esclarecidas, mas nem por isso deixavam de existir. Isaías, no capítulo 26, versículo 19, fala assim: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos, em meio a mim, ressuscitarão. Ele falava, com certeza, da reencarnação. Senão ele não falaria viverão de novo, mas diria vivem. E Jó também, num texto lá
do capítulo 14 fala da seguinte forma: mas, quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo, separado de seu espírito, foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nessa guerra que me acho em todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Então, era um questionamento e, ao mesmo tempo, quando ele fala, né, espero que chegue a minha mutação, espero que tenha uma outra oportunidade, fala justamente da reencarnação. Já no Novo Testamento, Jesus é bem mais explícito, tanto nas conversas com os discípulos, quanto em outros trechos que a gente percebe. Tem um textinho de Mateus e também Marcos, que fala que Jesus está voltando com os seus apóstolos da Cesareia de Filipe, e ele conversa com os discípulos falando mais ou menos assim: que dizem os homens em relação a mim, em relação ao Filho do Homem? Que dizem que sou? Então, os discípulos falaram: uns dizem que você é João Batista, outros Elias e outros até mesmo Jeremias, ou alguns dos profetas. E Jesus perguntou para eles: e vós, que dizeis que sou? E Simão Pedro, tomando da palavra, ele responde ao Mestre Jesus dizendo: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus falou, responde a Simão Pedro dizendo assim: bem-aventurado é Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que te revelaram, mas o Pai que está no céu. Então a gente percebe nessa situação, primeiro, que Simão Pedro tem uma revelação a partir da sua mediunidade. Não é a carne, é a percepção espiritual que faz que ele diga que ele é o Cristo, filho do Deus vivo, né? E ao mesmo tempo a gente percebe que os discípulos, quando falam, alguns dizem que é Elias. Ora, Elias era um dos profetas que já havia morrido. Ele não poderia ser Elias. João Batista veio como precursor e também não estava mais na roupagem de carne, já tinha perecido. Então, quando se fala de seres que já haviam passado pela vida e que não estavam mais presentes, com certeza essa fala tinha a ver com a consciência da reencarnação, da transmigração das almas, não com esse nome. Também existe um outro trecho do Evangelho que os discípulos falam assim com Jesus: Senhor, por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Os escribas eram aqueles que detinham conhecimento e que ensinavam nas sinagogas, né? Os escribas. E Jesus respondeu assim: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos assevero que Elias já veio e não o reconheceram e trataram ele como aprouve, né? Como tiveram a intenção. Então os discípulos entenderam que fora de João Batista que ele lhes falara. Mais uma vez, Mateus e Marcos refletem essa percepção que já havia na época. E de tudo isso, de todas essas conversas, talvez a mais impactante seja o colóquio que Jesus tem com Nicodemos, porque Nicodemos era um doutor da lei. E certa vez Nicodemos vai ao encontro de Jesus, mas no anoitecer. E ele fala com reverência e com respeito, dizendo mais ou menos assim: Mestre, sabemos que tu vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém seria capaz de fazer o que fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus, para reafirmar, disse: em verdade eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ao que Nicodemos fica bastante impressionado e fala assim: mas como posso eu nascer de novo, sendo velho, entrar na barriga de minha mãe? E aí Jesus esclarece com uma certa sutileza, mas não ampliando todos os conhecimentos, falando, né, justamente aquele trecho que a gente conhece do Evangelho, dizendo: se o homem não renasce da água ou do Espírito, ele não conhecerá, né, não entrará no reino de Deus. Essa palavra água, ela consagra, né, ela consagra a água, é como se fosse o princípio material.
E o espírito, o princípio inteligente, o princípio espiritual. E justamente ela fala da pré-existência da alma, fala da pluralidade das existências como um caminho natural para a gente chegar ao Pai. E justamente isso, essa necessidade da reencarnação. E Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, nesse capítulo, peremptoriamente, perguntando, né, se a alma passa de fato por muitas existências corpóreas. A espiritualidade fala que sim. E Kardec insiste perguntando, então isso quer dizer que após deixar um corpo, a alma vai reencarnar em novo corpo? E a resposta da espiritualidade é evidentemente. Daí a gente percebe que para esse nosso processo de crescimento, de amadurecimento espiritual, é preciso passar pela a experiência da reencarnação. Kardec, a gente sabe que ele não se contentava com poucas respostas. Ele fazia, né, todo aquele trabalho de inquirir, de questionar, de refletir com relação às respostas que a espiritualidade trazia para cada um de nós. E ele pergunta mais à frente, logo depois dessas questões, qual a finalidade da reencarnação? Né? Temos que passar? Ok, temos que passar. São muitas essas experiências? Sim, são muitas essas experiências. Mas qual a finalidade? E a espiritualidade responde que a finalidade é expiação, é o melhoramento progressivo da humanidade, porque sem isso, onde estaria a justiça? Nessa resposta, a gente já percebe 3 conceitos. A questão da expiação, que é a purificação das faltas cometidas. A gente percebe o segundo, que ele fala melhoramento progressivo da humanidade, e esse é um melhoramento que ele tanto se faz a nível individual, como se faz a nível coletivo. E também a questão da justiça divina, a cada um segundo suas obras. A gente percebe por que a questão da justiça, porque ela traz a amorosidade de Deus para cada um dos seus filhos, oferecendo para a gente, por meio da reencarnação, as mesmas oportunidades, o mesmo ponto de partida. Somos criados simples e ignorantes, né? Não existem privilégios, não existem prerrogativas, não existem queridinhos. As mesmas aptidões, que são as potencialidades que cada um de nós, de cada espírito traz, íncito dentro de si, são as capacidades, mas que vão ser desenvolvidas individualmente conforme as nossas escolhas, conforme a maneira como a gente faz essa caminhada na trajetória da vida. As mesmas obrigações de proceder, quer dizer que cada um de nós tem responsabilidades na obra da criação. Somos co-criadores divinos, somos convidados pelo Pai nesse processo da cocriação. E a gente vai, cada um de nós, cada espírito criado, imprimindo a nossa digital na obra da criação, seja ela pelas nossas vibrações, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos e também, sobretudo, pelas nossas ações. E temos também a mesma liberdade de agir, que é o livre-arbítrio, a oportunidade da gente fazer as nossas escolhas. Mas mesmo assim, mesmo a gente saindo do mesmo ponto de partida, com as mesmas aptidões, com as mesmas potencialidades, com as mesmas tarefas na obra da criação, com a mesma liberdade de agir, olhando superficialmente, a gente não percebe essa justiça. A gente tem dificuldade de perceber a justiça de Deus diante dos desafios da vida que nós, os 8 bilhões de espíritos encarnados sobre a face do planetinha Terra, né, a nossa humanidade tem. E por que isso? Porque a gente ainda olha as diferentes condições. A gente vê cada um passando por uma situação de saúde, de doença, situações de vulnerabilidade social, de catástrofes naturais ou de catástrofes provocadas pela mão do homem, por pessoas convivendo em ambientes familiares disfuncionais, pessoas em situação de sofrimento psíquico, passando por provas acerbas, de populações que sejam elas em situações de guerra, de morticínios, de violências,
porque a gente muitas vezes foca o nosso olhar em pequenos pontos, em trechos, como se a gente pudesse fazer um paralelo na vida sendo um filme, a gente foca em frames, em fotografias, em pequenos momentos. E isso impede a gente ter uma visão do todo. Diante das inúmeras reencarnações também, uma reencarnação também é um frame, também é um ponto, também é uma fotografia. E a gente foca muito nesses registros estáticos e a gente não percebe o todo. Então a gente deixa de perceber a consequência das nossas escolhas, a gente deixa de perceber as oportunidades que são nos dadas. E cada reencarnação é uma oportunidade que Deus dá para nós. É uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de remissão de equívocos passados, de reajustes necessários nessa nossa trajetória, da correção das rotas individuais, justamente das escolhas que a gente faz. E sem a reencarnação, além da gente não conseguir perceber a justiça de Deus, a gente estaria privado de algo que é a esperança de nos recompormos diante de nós a partir da percepção que vai se dando aos poucos dos equívocos que nós tomamos e também dos remorsos, das necessidades interiores que cada um de nós tem de se refazer, de se reequilibrar diante da percepção da imortalidade da alma. E quando a gente percebe e vai lendo esse capítulo 4 da pluralidade das existências, os espíritos vão trazendo novas informações, que são informações interessantes e preciosas, que esse processo da evolução, o processo do crescimento individual, não é algo rápido. As encarnações não se fazem só em um espaço, em um orbe terrestre. Hoje a gente sabe que o planeta Terra é a nossa casa, mas isso não quer dizer que a gente começou e a gente vai encerrar o nosso processo evolutivo no planeta Terra. A gente pode ter começado em outros ambientes, em outros espaços, e pode estar finalizando em outros, né? E o interessante é que esses diferentes estágios evolutivos, eles jamais vão prescindir do apoio mútuo, da troca, dos aprendizados. E quando a gente vê nesse sentido, a gente também percebe o auxílio, a gente recebe da informação da espiritualidade, que os outros mundos, não só o planeta Terra, se encontra sujeito à lei do progresso. E, portanto, esse auxílio, ele não vem somente dos seres encarnados na Terra, eles também vêm daqueles outros que transitam como nós, como obra da criação de outros planetas, de outras regiões que são muito mais avançadas. Então, a gente, quando começa a ampliar esse olhar para compreender a necessidade da encarnação e compreender a amplitude que é esse projeto amoroso de Deus para cada um de nós, a gente vai percebendo que a espiritualidade, à medida que temos condição, vai trazendo mais informações, não ao ponto de nos deslumbrar e ficarmos perdidos, né, diante de tanto conhecimento que vem pelos espíritos, mas acima de tudo para a gente poder aos pouquinhos ir abrindo um conhecimento que permita que a gente possa fazer uma caminhada segura, mais plena, com objetivos, olhando para frente. A pluralidade das existências, a gente pode estar compreendendo elas também no sentido da evolução, como as fases que a gente passa em uma vida. A gente passa pela infância, pela juventude, pela vida madura, a gente vai passando também, né, pela senectude. E o espírito, ele também tem a sua infância espiritual, quando ele está no início do processo de despertamento, é muito instinto, são as sensações que mais à frente vão evoluir para os sentimentos. Mas há uma diferença, né, que a gente, quando está nessa nossa infância espiritual,
E nessa maturidade, a gente não passa como o organismo da gente, que vai para um processo de envelhecimento, de decrepitude, de senescência, a gente mantém essa maturidade espiritual, a gente não retrograda, a gente não vai passar como o corpo passa por um estágio de envelhecimento, a gente não passa por uma decrepitude espiritual, a gente apenas avança, a gente não retrograda. E nesse contínuo de experiências agregadas de cada um, se torna cada vez mais evidente a interdependência que a gente tem de uns para com os outros e de uns dos outros nesse processo de crescimento, porque, embora sejamos sempre aprendizes, em determinados momentos nessa vida de relação que a gente passa, nós estamos em momentos de tutoria, auxiliando, colaborando, ensinando, em outros como aprendizes de fato, como pequeninos alunos da vida e daqueles que a espiritualidade coloca ao nosso redor para nos auxiliar. Então, há uma dinâmica de relações interpessoais que nunca para de acontecer, porque somos espíritos com níveis de maturidade diferentes. E esses níveis de maturidade, eles enriquecem o nosso crescimento, eles enriquecem essa oportunidade da gente para crescer. E a bondade de Deus é tão grande que para suavizar esse caminho, que é um caminho que requer esforço, que requer um exercício muito grande de cada um de nós, Deus oferece o apoio de uma maneira assim integral, começando pelo planejamento encarnatório, conforme as necessidades e as especificidades de cada um de nós, né? Não existe assim um padrão para cada um, mas sim a percepção de que cada espírito tem uma necessidade e é inserido num ambiente, num círculo ou no circuito familiar que lhe permita um crescimento maior. Então a gente vive nesse planeta encarnado, nessas relações, nesses subsistemas familiares e ao mesmo tempo, e em cada um deles, a gente tem um crescimento e um aprendizado diferenciado. Muitas vezes a gente está no subsistema fraternal com os irmãos e essa relação na infância é uma, na vida madura é outra. Se nos primeiros anos tem muito do ego, sustentando o é meu, eu quero e a atenção, à medida que a gente vai crescendo, há um amadurecimento, ou deve haver um amadurecimento desse subsistema fraternal, no sentido do amparo, do auxílio, da gente perceber não só a necessidade do eu, mas a necessidade do outro, né? Assim como outros subsistemas. Quando se parte para a consolidação da família, dos filhos, o casal entra num subsistema conjugal no casamento, né? O subsistema marital, e vindo os filhos, a gente já vai passando para uma outra composição e para uma outra responsabilidade no sentido de pai, desse subsistema paternal, da mãe e também do subsistema filial. E tem momentos que uma pessoa só, na sua relação de família, ele está interagindo como filho, interagindo como mãe, interagindo como pai, interagindo como cônjuge, como irmãos. Isso a gente está falando apenas da família. E para cada uma dessas situações em que o mesmo indivíduo transita por esses subsistemas, a gente tem aprendizados diferentes. Da escuta, né? Do amparo, do auxílio, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, num crescente muito grande, em oportunidades que elas vão muitas vezes se repetindo de maneiras diferentes para a gente poder consolidar um crescimento interior. São relações dinâmicas, são relações desafiadoras, às vezes são relações até mesmo doloridas e outras vezes consoladoras, dependendo em que parte, em que altura, em que etapa dessa jornada, dessa caminhada a gente está. E é por isso que também nesse capítulo e também lá no Evangelho segundo o Espiritismo,
no capítulo Ninguém Pode Ver o Reino de Deus Se Não Nascer de Novo, a espiritualidade faz algumas reflexões para a gente a respeito de famílias, a família corporal, a família corpórea e a nossa família espiritual, que é aquela nas quais a gente se aproxima pela afinidade, pela confluência de interesses. E a espiritualidade vai nos trazendo a informação preciosa de que reencarnação, ela não afasta os laços familiares, mas ela os consolida, porque eles transcendem a vida corpórea, né? Transcendem as encarnações, e que isso faz com que haja uma solidariedade mais profunda entre encarnados e encarnados, entre encarnados e desencarnados, daí esse estreitamento desses laços de afeição, porque, segundo o Livro dos Espíritos, lá na resposta da questão 192, a gente precisa, sim, passar pela experiência da reencarnação para crescer em ciência e em moralidade. Olha que interessante, porque aí já vem um link com a primeira leitura que a gente fez, lá do livro Pensamento e Vida, Crescer em Ciência, que ele fala da sabedoria, né? Da instrução e da moralidade. Aí a moralidade, já a gente tem a percepção do que ele fala, né? Do amor. E na primeira leitura que a gente fez, um pouquinho antes da prece, quando ele fala do amor, fala assim que o amor, ele é como se fosse uma oportunidade da gente estar fazendo uma emissão nessa troca, né? Você emite, você vai sair de você para o outro. E na instrução, também na leitura, ele vai falando que é quando a gente se permite, através do conhecimento, receber da espiritualidade maior. Então, ó, aquelas duas asas da leitura, a asa do amor e da sabedoria, também são asas de troca, são asas desse, muito parecido com esse da família, né? Do convívio, do estreitamento, da troca realmente que precisa haver para que a gente possa estar em outros momentos, em outras percepções para crescer. Esse capítulo também, quando a gente fala da encarnação, da pluralidade das existências, tem um trechinho que conversa muito a respeito da questão, dentro dos núcleos familiares, das perdas precoces, dos desencarnes precoces, sobretudo das crianças, que são situações que trazem muito sofrimento, né? Independente do tempo, independente do momento. E a espiritualidade explica, através das perguntas que Kardec faz, que muitas vezes esses que se vão mais cedo, deixando uma lacuna nos corações, elas estão completando, né? São espíritos que estão completando ciclos interrompidos de outras experiências, e que também essas perdas, elas vêm como prova, vêm como expiação aos pais, aqueles que desencarnam mais cedo, e também para que a gente possa dar essa importância da valorização da oportunidade reencarnatória, para a gente poder compreender sem o julgamento de que aquilo seja ou não seja uma injustiça, porque é muito difícil a gente lidar com as perdas, né? Mesmo com o conhecimento da doutrina, são assuntos que eles mexem muito com os nossos sentimentos. Isso me recorda a história de um casal que eu tive a oportunidade de conhecer, que eles tiveram uma perda de um filho. Era um casal de médicos e eles tiveram uma criança, um filho que teve um câncer, e apesar de todo o esforço, de todo o conhecimento, de todo o cuidado, essa criança foi colhida em tenra idade pelo câncer. E nessa dor, eles, para conseguir ajudar a superar, eles transformaram essa dor da perda de uma maneira tão, tão bela. Eles fizeram, a cada ano que o filho completaria, né, no corpo de carne, mais um ano de vida, eles faziam uma campanha de arrecadação de leite para as crianças que não poderem estar sendo amamentadas por
algum ou por outro motivo, um leite especial, e eles arrecadavam aquilo e doavam. Então, assim, eles tratavam a dor da alma, daquela perda, de uma maneira tão amorosa, levando o amparo a outros que tinham outras necessidades, mas nem por isso deixavam de sofrer. Então, a gente vê as ressignificações que eles estão fazendo, né, ao longo dessa jornada, e ao mesmo tempo a gente vai percebendo os vínculos. Essa criança que eles não puderam conviver mais, que eles foi retirada do convívio físico nessa encarnação, sabe-se Deus, né, por que motivos, essa ligação se perpetua. E com certeza, assim como nos processos reencarnatórios, uma parte das famílias espirituais que nós temos, que não retornam conosco, mas que ficam na erraticidade, para nos dar o apoio, para nos dar o amparo, elas continuam cuidando, querendo o nosso bem, lutando por nós, nos influenciando de uma maneira positiva. A gente vai percebendo que o sentimento não se perde, né? Há uma troca, sempre essa troca permanece. E a gente vai vendo, então, que, de fato, os laços de família, eles não sofrem nenhuma destruição com a reencarnação, como, a princípio, olhando superficialmente, alguns poderiam pensar, mas eles tornam-se mais coesos, mais fortalecidos, mais firmes. E é justamente isso, né? São as oportunidades da trajetória que Deus nos oferece. E se a gente pudesse estar pensando no mundo sem a oportunidade da reencarnação, as alternativas que se dariam seriam muito tristes, né? Porque se a gente não tivesse essa crença e seguisse a doutrina materialista, o que seria no além-túmulo? Nada. A outra seria a gente ser absorvido pelo todo universal, que seria o que eles chamam de doutrina panteísta, né? A gente sai como se a gente fosse um pedacinho da divindade, depois retorna para ela. As crenças religiosas que creem numa vida única, imagina, os laços se rompem, um ente querido é afastado e você não tem mais essa oportunidade. E a gente, enquanto espírita, crendo na oportunidade, sabendo que é uma realidade espiritual, uma lei natural, a reencarnação, e que a gente segue para uma progressão infinita e indefinida, a gente nota que é uma possibilidade que a gente vai ter de fazer essa progressão a caminho do Pai. A gente nota que se fortalecem esses vínculos, se fortalecem e se ampliam. Porque na espiritualidade as relações não são assim como são nessa nossa vida, né, de transitória de carne. Não é assim, é a mãe, o pai, desencarnando, todos nós somos irmãos, né? Passamos por essa fraternidade que é essa família espiritual que hoje o nosso coração ainda não consegue compreender e ampliar para os outros, mas que aos poucos a gente vai conseguir ampliar essa noção de família, que é tão necessária para o nosso crescimento. E então, diante da realidade que a gente tem, da consciência, da pluralidade das existências, cabe a nós perguntar, cabe a nós questionar, né? Eu compreendo a importância e a oportunidade da reencarnação. Eu vejo isso como bênção. Eu ausculto por meio do meu autoconhecimento as minhas necessidades interiores e os desafios morais que eu tenho. Eu me faço protagonista dessa minha experiência reencarnatória, buscando aquilo que realmente é necessário para mim. Será que eu percebo a relevância dos companheiros de jornada que a amorosidade do Pai coloca na minha vida? Será que eu sou grato ao planejamento espiritual que é feito para que eu tenha as condições que são mais necessárias para o meu crescimento nessa trajetória, nessa foto, nesse frame que é esse momento da minha encarnação? Será que eu
procrastino as decisões que eu poderia estar tomando, que fariam com que eu acelerasse essa minha jornada de uma maneira positiva e produtiva? Ou será que eu me acomodo numa zona de conforto, supondo que mais para frente eu terei iguais oportunidades de reencarnar? Porque, na verdade, dificilmente, ao final de uma jornada reencarnatória, todos aqueles que fazem parte de uma mesma família vão estar no mesmo patamar. Talvez alguns consigam se adiantar nessa trajetória, talvez alguns fiquem para trás, e a gente sabe que aqueles que se amam, eles buscam se reencontrar. Mas será que a gente vai ter essa mesma família ou os mesmos papéis na família que temos? Provavelmente não. Então, é um momento único, é um momento especial, é um presente de Deus, mesmo com as dificuldades e mesmo com as adversidades, com os desafios, com as fragilidades humanas. Mesmo assim, é uma bênção, uma oportunidade. A reencarnação que temos, essa existência específica, porque do passado nós já somos reféns e somos herdeiros, né, desse passado que nós construímos. Mas é no hoje que a gente transforma o futuro que a gente quer. E esses aprendizados que a gente recebe no cotidiano, eles vão nos fortalecendo, eles vão nos dando uma musculatura espiritual para os próximos desafios que virão. Então, será que nessa oportunidade de aprendizado reencarnatório eu consigo focar naquilo que de fato vai fazer diferença na minha trajetória? Será que eu estou pensando a longo prazo? Será que eu estou me esforçando? Será que eu posso encontrar meios de trabalhar melhor as minhas necessidades emocionais, as minhas necessidades espirituais? Até que ponto eu me coloco como ordenador do meu processo evolutivo? São reflexões que a gente, com o conhecimento que a doutrina nos dá, devemos e podemos fazer. Então, relembrando aquela primeira mensagem, como que eu uso as asas? As asas do amor e as asas da sabedoria para alçar esse voo em direção ao Pai. Será que as minhas asas estão equilibradas? Será que eu estou trabalhando dentro de mim a amorosidade, que é aquela que troca, que ela se reflete em serviço ao semelhante? Será que eu estou utilizando a minha inteligência para que eu possa colaborar no processo evolutivo individual e coletivo? São essas reflexões que a gente traz com esse estudo da noite do capítulo 4 da pluralidade das existências do Livro dos Espíritos. Então, irmãos, que nós possamos, mais uma vez, elevar o pensamento a Deus, sermos gratos por essa oportunidade, sermos gratos quando somos obrigados a sair da nossa zona de conforto, estendermos a mão, colocarmos-nos no lugar dos outros, aprendermos aos pouquinhos a abdicar de momentos nossos, sairmos da posição egóica para construirmos com o semelhante, aqueles que estão na nossa família, aqueles que estão em sociedade conosco, aqueles que a espiritualidade amiga nos coloca como desafios, como fios condutores da nossa jornada. Que nós possamos perceber a amorosa rede de apoio que o Pai coloca em nossas vidas e que a gente também se transforme em rede de apoio para aqueles que junto de nós jornadeiam
buscando se reconstruir internamente, buscando encontrar as respostas para as almas sensíveis, para os sofrimentos de hoje e para a construção de um amanhã melhor. Se conosco, Mestre Jesus, e permita que nós possamos, hoje e sempre, aurir do Teu Evangelho de amor, que nós possamos reescrever a nossa história com uma conduta mais amorosa, mais assertiva. Assim seja. Graças a Deus.